Eu gostaria de iniciar essa palestra fazendo uma oração e eu gostaria que você, aí na sua casa, apesar de estar em casa, apesar de estar num ambiente bem familiar e confortável, que você tivesse agora, nesse momento, um espírito pronto, um espírito preparado, que você não se entregasse tanto ao conforto da cama, se posicione melhor, fique sentado. Se você tiver um caderno à mão, lance, né, pegue ele aí, pegue uma caneta, anote. Essa palestra está sendo gravada e ela vai estar disponível para aqueles que adquiriram o direito de estar aqui e depois, no futuro, a gente vai colocar ela no nosso YouTube, tá bom? Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração e depois a gente começa a nossa palestra, passa a palavra para o irmão Wesley. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Senhor, onde nós, estando aqui reunidos em Teu nome, podemos ouvir a Tua palavra. Que nessa noite o Senhor possa usar o irmão Ezra para falar aos nossos corações e que a palavra que vier a ser falada, Senhor, possa nos ajudar a vencer a idolatria nesses dias finais. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, Tu és o único Deus, único digno de adoração, e por isso, Senhor, nós nos voltamos a Ti em nosso espírito para Te oferecer uma adoração em espírito e em verdade. Queremos que o nosso espírito, Senhor, possa ter a realidade da adoração e nos ajudar a vencer todos os ídolos que surgem no nosso coração. Que o Senhor venha trazer luz ao nosso coração por meio das palavras que serão faladas e que essa palavra possa nos levar a ter um viver vitorioso, que nós sejamos jovens vencedores que vão herdar, que vão reinar com o Senhor durante 1000 anos. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Irmão Wesley, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. É uma honra para nós tê-lo aqui e passar para você que Deus possa falar fortemente por meio de você. Amém. A palavra está com o irmão Wesley agora. Boa noite para todo mundo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra. Na verdade, acho que é a segunda vez, né, que já estou com Ruiosa aqui, nas diferentes lives que já houve, e é sempre uma alegria estar com jovens, eu gosto de estar com jovens. Hoje à noite nós vamos falar sobre como vencer a idolatria no fim dos tempos. Eu não quero, queridos irmãos, né, dar uma mensagem em si, doutrinária, coisas assim. O tempo também é limitado, não estamos aqui para encher vocês com versículos, mas nós queremos conscientizar vocês que nós realmente estamos no tempo do fim. E nesse tempo do fim, muitas coisas estão surgindo e existem algumas características e algumas tendências que são diferentes de 20 anos atrás. Então nós precisamos estar cientes do que existe hoje. E como jovem, o que está nos impedindo de avançar? O que está me impedindo de me consagrar, de me engajar, de me comprometer, de estar focado no plano de Deus? Está mais do que claro que Deus hoje quer convocar o seu exército. E esse exército, em sua grande maioria, é de jovens. Então, eu falei naquela live que houve do Jovem 110%, quando falei a respeito da mensagem O Bombardeio, que hoje agora é um livrete. Eu falei que o mundo está se preparando para a vinda do anticristo. E para o anticristo vir, o mundo precisa de um exército que vai compor o exército do anticristo. Quer participe ou não da batalha de Armagedon, isso é outro assunto, mas ele precisa, o anticristo precisa de um exército para promover as ideologias dele, para promover as coisas dele. E uma das coisas que o anticristo vai promover muito é a idolatria. Na verdade, a culminância da atividade do anticristo é um tremendo de um ídolo. É a imagem da besta.
que vai ser colocada no Santo dos Santos do templo em Jerusalém, que vai ser reconstruído na última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos desta era. Onde nós estamos na linha do tempo comparado com a última semana de Daniel? Não sabemos, mas estamos muito próximos. E também não sabemos, existe uma zona de penumbra de quando esses últimos 7 anos vão começar. Quando a gente começar a desconfiar, provavelmente já estamos quase na metade dos 7 anos. Daí, nessa época, nesses 7 anos, no começo desses 7 anos, vai surgir um grande político que hoje está ausente na Terra. Nós não temos assim, nenhuma pessoa que a gente pode considerar um grande líder hoje. Hoje, a ausência de liderança no mundo é gritante. E isso também acontece na igreja. Por isso que dentro de mim existe um clamor, um desespero de formar jovens líderes. Nós precisamos de líderes na igreja que possam contrabalancear essa falta de liderança no mundo. Nós precisamos de jovens líderes que possam ganhar centenas, milhares de jovens para a igreja. Bom, de qualquer maneira, vai surgir um político carismático que vai atrair multidões. Ele vai ser um grande ídolo, na verdade, entre aspas. E daí, o que vai acontecer? Daí, na metade, mais ou menos, dos 7 anos, ele vai ser morto. E eu vou resumir bastante. Quem quiser ouvir os detalhes, eu dei recentemente uma conferência online para a região 8B12, que compreende a região de Poços de Caldas, São João da Boa Vista, Jundiaí, Campinas, e foi aberto para todo mundo. Eu divulguei bastante. São 4 mensagens bem extensas sobre Mateus 24. Ali eu dou bastante detalhes sobre a linha do tempo da vinda do Senhor. Não tanto enfatizando os fatos escatológicos, senão como nos preparar para a vinda do Senhor. Daí, o que vai acontecer daí nesses últimos 7 anos? O surgimento desse político, líder, daí ele vai ser morto no meio, mais ou menos no meio desses 7 anos, daí, de uma forma miraculosa, ele vai ressuscitar. E ele vai virar o anticristo, a besta. Daí, ele vai colocar a imagem dele lá no templo. Essa imagem da besta vai ser algo que nunca existiu até agora. Vai ser uma coisa assim, um verdadeiro milagre, uma obra-prima da ciência com clonagem. É um negócio cibernético e vai ter elementos humanos dentro. E essa imagem tem vida própria. Mas é uma imagem, é um ídolo. E a Bíblia, em Mateus, chama esse ídolo de o abominável da desolação. Ou seja, Deus abomina os ídolos. Então, a culminância desse tempo do fim vai ser um tremendo de um ídolo. E quem que vai correr atrás desses ídolos? É por isso que hoje eu quero identificar para vocês a questão da idolatria reinante nos dias de hoje. Na verdade, o meu compartilhar hoje à noite é bastante simples. Eu categorizei a idolatria em 2 classes. A idolatria ostensiva e a idolatria oculta. A idolatria ostensiva, o que é? É a idolatria visível. A idolatria visível. Aquela imagem da besta vai ser um ídolo visível, que todo mundo vai ver. Tá? Mas vai surgir lá no final. Quem vai seguir aquele ídolo? Primeiro, os que hoje seguem ídolos materiais, ídolos ostensivos. Mas a grande maioria da população hoje, e eu também incluo jovens aí, tem outra classe de idolatria, não de uma maneira exterior, mas no coração, que eu chamo de idolatria oculta. É essa classe de pessoas que o anticristo está querendo ganhar, ou vai querer ganhar, e hoje o mistério da iniquidade, que antecede a vinda do anticristo, já está operando fortemente para ganhar os jovens, que aparentemente não praticam idolatria, mas no seu coração, o seu coração já está repleto, cheio da idolatria oculta. Então, eu vou ler alguns versículos para vocês, para esclarecer. A idolatria ostensiva. A Bíblia fala claramente, em Êxodo,
né? A Bíblia, na verdade, fala demais de imagens, de ídolos. No Antigo Testamento, toda a história de fracasso do povo de Israel foi que eles foram atrás de ídolos, substituindo o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por ídolos, por imagens daqueles povos que viviam lá ao redor deles. Ídolos de pedra, de pau, né? de ouro, de prata, que não falam, não ouvem, não veem, mas eles preferiram ir atrás dos ídolos. Por que que existe hoje no mundo, no tempo antigo e ainda hoje? Se você olhar, a idolatria hoje é muito forte, a idolatria ostensiva. Você vai para os Estados Unidos, você acha que não, porque lá o mundo é bastante materialista, então as pessoas não estão muito interessadas em religião. Claro, lá tem uma base muito forte do protestantismo, dos evangélicos, mas se você assistir os filmes de Hollywood, a maioria dos filmes falam dos católicos. É o sinal da cruz, é o padre. Então, os evangélicos não têm muita força nessa questão do cinema, das artes cinematográficas, etc, etc. Então, nos Estados Unidos, aparentemente não tem idolatria ostensiva, mas tem. Os católicos praticam isso. No Brasil, então, é muito forte, especialmente no Nordeste, no interior. Você vê aquelas catedrais, aquelas igrejas, entre aspas, católicas, as imagens. Vai no interior de Minas, puxa vida, né? Especialmente aquela cidade onde havia o estilo barroco, onde tinha o aleijadinho, todos aqueles templos, aquelas catedrais. Você vai para a Europa, está cheio de catedrais, na Espanha, em Barcelona, na França, na Itália. Tá? Você viaja para os países andinos, como Bolívia, Equador, você está viajando lá na Cordilheira dos Andes, de repente, no meio da cidade, no fim de semana, é para ter conferência, o trânsito fica bastante atrapalhado. Por quê? Porque tem procissões nas ruas, com ídolos, carregando ídolos dos incas, misturado com a ídolo da Nossa Senhora Aparecida, que eles chamam La Virgen, a Virgem, tudo misturado. É muita superstição, muita idolatria. E você vai para a China, vai para o Oriente, idolatria demais, Buda, imagens de Buda. Você vai para a Índia, puxa, todo o Sudeste Asiático, Ásia, está repleta de ídolos. Aquele continente está cheio de ídolos. Então, a idolatria ostensiva é uma coisa muito forte hoje. E substitui o Deus vivo. Você pega avião, tá? Daí você olha em volta, quando o avião decola, você vê um monte de gente fazendo sinal da cruz, segurando o crucifixo, sinal da cruz. Você vê os motoristas de táxi, o crucifixo, a imagem pendurada na frente, no espelho ali. Então, é uma coisa assim que... Por que existe a idolatria? Porque as pessoas não conseguem crer em algo que não enxergam. As pessoas querem ver algo. É um mundo extremamente materialista. É o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não viam a Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, eles queriam um ídolo de pedra, um ídolo de ouro, algo visível. É muito mais fácil adorar um ídolo visível. O homem é diferente dos animais. O homem tem a necessidade, porque o homem tem um espírito, e esse espírito é vazio sem Deus. Então, o homem, mesmo que não conheça o verdadeiro evangelho, o homem precisa, tem uma necessidade, assim como tem necessidade de beber água, necessidade de comer, etc. O homem tem a necessidade de adorar alguma coisa. Esse alguma coisa é Deus, é o Deus vivo. Mas quem não conhece o evangelho não sabe quem é o Deus vivo. Daí eles adoram vários tipos de deuses materiais. É o que Paulo viu em Atenas. Os gregos, né? Os gregos tinham seus deuses, que os romanos imitaram mais tarde. Para cada versão, né? Por exemplo, o Deus supremo dos gregos era Zeus, e o Deus supremo dos romanos é Júpiter. Então, tinha uma equivalência, né? Entre os deuses da mitologia grega e os deuses romanos. Então, eles imitaram os gregos. Então, Paulo estava lá, via Deus para cá, Deus para lá, Deus aqui, Deus ali, e, de repente, ele viu lá uma imagem, um templo ali, para o Deus desconhecido. Daí ele aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho. Eu estou falando isso para mostrar que adorar alguma coisa, ou seja, adorar, o que é adorar?
é preencher um vazio que há dentro de nós. Essa é a raiz da idolatria. Quem não tem o verdadeiro Deus, que criou no homem a eternidade, esse versículo nós vimos em Eclesiastes, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Essa eternidade é o espírito humano, que é da mesma natureza que o espírito de Deus. E esse espírito humano é que nem um buraco negro, absorve tudo. Tudo que é material entra lá e desaparece, não consegue satisfazer. Só Deus consegue satisfazer. Só Deus consegue preencher o espírito humano. Então o homem tem a necessidade de preencher esse vazio com alguma coisa. E quem não conhece o Evangelho, quem não tem Jesus Cristo, quem não tem o Deus verdadeiro, preenche com coisas materiais e com coisas ocultas, coisas abstratas, que nós vamos ver rapidinho agora. Então, queridos irmãos, vamos ler agora os versículos. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás, isso aqui faz parte dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, legalmente falando, Deus não permite nenhuma imagem, seja de homem, seja de animal, seja de qualquer coisa, porque Deus sabe que o homem vai começar a adorar os animais, né? Assim como entre os egípcios se adorava até os astros, Deus Sol, é assim que surgiu a astrologia, né? E tinha, os egípcios adoravam o escaravelho, eles criam que escaravelho era o deus da ressurreição, coisa assim. Então tem outros que adoram peixes, outros que adoram sapos. Na Índia, eles adoram, veneram os bois, então tem um monte de boi lá, tem gente morrendo de fome, mas eles não comem carne bovina, coisas assim. Então, não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Tá, vamos ler agora Levítico 26, 1. Isso aqui é para mostrar o coração de Deus. E tem um monte de versículos, nós vamos só ler alguns, tá? Levítico 26, 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Tá? Vamos ler agora Deuteronômio 29, 17. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e ouro que havia entre elas. Abominações e ídolos. Deus colocou essas duas palavras lado a lado para mostrar que, para Deus, a idolatria é abominação. Então vamos ler alguns versículos do Novo Testamento para ver que essa questão da idolatria entrou na igreja. Era algo da cultura da época, na verdade, era algo da cultura humana desde os primórdios da cultura humana, da história humana. E quando veio a igreja, se tornou um grande problema na igreja, porque os irmãos da igreja eram pagãos, eram gentios. E eles, quando entraram na igreja, trouxeram os costumes gentios para a igreja. E como a igreja era nova, então era necessário que os apóstolos ensinassem aos irmãos novos ali como se conduzir. Atos 15, versículo 20. Decidiram escrever uma carta para as igrejas dos gentios, né, para que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ó. Primeiro item, contaminação dos ídolos. 1 Coríntios 8, 1. Na igreja em Corinto havia esse problema da idolatria. Lá havia os judeus na igreja e havia também a grande parte dos próprios coríntios, que eram gentios. No versículo 1 do capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ou seja, havia na igreja em Corinto essa prática. Irmãos lá que vinham de um passado pagão, eles comiam coisas sacrificadas a ídolos. Vamos ler capítulo 12, versículo 2. Fala assim: sabeis que outrora, quando eres gentios, vocês irmãos coríntios, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos
segundo ereis guiados. Eles praticavam idolatria. Vamos ler 2 Coríntios 6, 6. 2 Coríntios 6, 6. Ah, não, aqui, não. Acho que é 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios 6, 6. Não é. Bom, deixa eu de lado aqui. 1 Tessalonicenses 1, 9. 1 Tessalonicenses 1, 9. Fala aqui. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Olha só. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir do Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos um versículo bastante encorajador. Os tessalonicenses eram adoradores de ídolos, mas quando se converteram, o que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aqui já tem algo muito importante. Como deixar os ídolos? É a visão de que nós somos chamados para servir a Deus. Vamos ler 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tá vendo? O último versículo de 1 João. Quando João encerrou a epístola, ele escreveu, guardai-vos dos ídolos. Isso era um problema muito sério. Apocalipse 9. O Apocalipse 9 fala da quinta e sexta trombeta. No versículo 20, ao descrever a sexta trombeta, tá? Já bem no miolo da grande tribulação, então havia muitas calamidades acontecendo. Deus já estava enviando o castigo para todos aqueles que puseram a marca da besta. Daí fala assim no versículo 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Arrepender de que jeito? Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, o tempo do fim, no miolo da grande tribulação, é caracterizado pela idolatria. Ainda a idolatria vai ser muito forte, tá? Muito forte. Então, se a idolatria hoje já é forte, vai ser mais forte ainda. Tá? Então, isso aqui, queridos irmãos, é a idolatria ostensiva. São os ídolos de ouro, de prata, de pedra, de cobre, de pau, etc, etc. Que a gente vê por aí. Existe em todos os lugares. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a idolatria oculta. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque o tempo passa, né? O tempo passa, o tempo é inexorável. Não tem misericórdia o tempo voa. Então, a idolatria oculta, a idolatria no coração. Bom, o princípio da idolatria é o seguinte, é tudo que substitui Deus. Isso é idolatria. Deus tinha que entrar no nosso espírito para encher o vazio do nosso espírito. Daí a gente fica satisfeito e alegre, a gente se sente realizado, cheio. Mesmo com problemas aí fora, dentro de nós sabemos, estamos cheios, temos paz, alegria, tá? Então nós conseguimos enfrentar as adversidades da vida, porque nós temos o verdadeiro Deus, que faz milagres em nossa vida. E o que é idolatria? Idolatria é quando alguém tenta preencher esse vazio com qualquer coisa, ou pessoa, ou fato, ou pensamento, que não seja Deus. Isso é idolatria, tá? Então, um irmão, uma irmã, um jovem, uma jovem está na igreja, então eles podem ser crentes, ter a vida de Deus, mas, por alguma razão, fraqueza, vulnerabilidade, então já não busca Deus, começa a substituir Deus com outras coisas. Isso é idolatria. Bom, vamos ser bem prático. Hoje existem muitas coisas. Hoje existe a indústria do entretenimento, né? Tem a indústria da música, do cinema, das artes, do esporte, tem a política, tem líderes aí políticos e tem a igreja, líderes na igreja. Então, o que é a idolatria oculta? É a idolatria, é idolatrar pessoas.
ídolos, os cantores na música, tá? Atores de cinema. Tem muita gente que idolatra eles. Pessoas da moda, celebridades no mundo da moda. Esportes, puxa vida. Então, os jovens hoje têm muitos ídolos, especialmente os menorzinhos, tudo, os ídolos de futebol, os ídolos de basquete, LeBron James, etc. Muitos jogadores, Michael Jordan se tornou ídolo de muita gente. Ídolos no mundo da política. Hoje tem pessoas que idolatram o presidente, Bolsonaro, Trump, idolatram mesmo, de verdade. E na igreja também. Tem que tomar muito cuidado para não idolatrar os líderes na igreja. Tá? Então, existe essa questão. Daí, pouco a pouco, as pessoas preferem ouvir essas pessoas, seguir essas pessoas e não a Deus. Então, isso se manifesta através de pendurar, colar posters na parede. Então, você vai na casa dos irmãos, daí, às vezes, os irmãos gentilmente nos cedem o quarto dos seus filhos para a gente dormir lá, tá? E a gente entra lá e o quarto dos filhos está com pôster gigantes de cantor de rock, de um jogador de futebol, de basquete. Então, são ídolos. Camisetas, né? Camisetas, roupas, objetos, etc, etc. É isso que o mundo faz, o mundo tem essa indústria aí. Tá? Então, existe essa idolatria no coração. Tá? Estou falando agora só de pessoas, tá? Agora eu vou aprofundar-me um pouco mais para entrar no mundo fora das celebridades que as pessoas idolatram. Muitas vezes a gente pensa que ídolo tem que ser uma pessoa. Então, no Antigo Testamento, eram deuses, eram formas humanas que eles faziam. Então, esse é o Deus disso, Deus daquilo. Entre os gregos, romanos, eram todos seres humanos, assim, que tinham um nível divino, né? Mas também havia ídolos que eram animais, tá? E assim por diante. Agora eu quero falar um pouquinho no mundo moderno, porque o tema é como vencer a idolatria no tempo do fim, no fim dos tempos. No mundo moderno, tem um tripé, o tripé da idolatria oculta. Tá? Não são os ídolos, como eu vou dizer, religiosos, ídolos de ouro, prata, pedra, pau, etc, etc. Também não estou falando aqui de pessoas, de celebridades. Estou falando de um tripé muito sutil, que normalmente as pessoas não consideram como ídolo. Na verdade, com relação às celebridades, todo mundo usa a palavra ídolo. Eu sou fã, aquele é meu ídolo. Todo mundo usa essa expressão, meu ídolo, tá vendo? Então já é espontâneo, já tornou-se, a pessoa é meu ídolo. Agora vou falar do tripé sutil da idolatria oculta. É o tripé chamado tecnologia, dinheiro e prazer. Tecnologia, dinheiro e prazer. Isso é sutil. Eu tenho muito temor, porque esse tripé é o que está afetando os jovens na igreja hoje. Especialmente jovens. Os jovens do interior, os jovens do estado de São Paulo. Os jovens do DF. Eu vou usar o estado de São Paulo. Aqui é outro mundo. Não é como no interior do Maranhão, no interior do Piauí, no Amazonas, coisa assim. Aqui, puxa vida, a tecnologia, o dinheiro e o prazer é muito fácil. É mais fácil. É o que o mundo tem para oferecer. Então, nos Estados Unidos, por que a maioria dos jovens hoje está sendo abocanhada pelo inimigo? Por causa dessas três coisas. Nos países materialistas, nos países do primeiro mundo. Esse é o tripé que está destruindo os jovens. É a tecnologia, o dinheiro, o prazer. Eu vou só resumir um pouquinho. Um casal jovem se casou. Antes serviam o Senhor. Depois que se casou, todos, tanto o marido como a esposa, trabalham e pouco a pouco você vê que eles vão minguando, enfraquecendo, definhando, desaparecendo. Por quê? Estão lá trabalhando, para o quê? Para comprar uma casa boa, para ter um carro bom, para poder viajar, para participar de como é que chama? De academias boas.
querem tudo do melhor, compram televisores de tremendos, tudo melhor da tecnologia, todo mundo andando de iPhone. E isso vem de graça? Não, isso vem com custo. Daí parcelado, tem que trabalhar, tem que se matar para poder pagar as prestações. Então aí já entrou o dinheiro, entra a tecnologia, e daí entra o prazer é autossatisfação. Daí vem a moda, querem se vestir bem, daí começa a fazer isso, fazer aquilo, melhorar a aparência. Irmão, não estou falando que é melhor ficar feio, assim, não estou falando isso aí não, tá? Estou falando é questão da idolatria. O culto a si mesmo, o culto ao corpo. Então, tá vendo? Esse tripé está tudo misturado entre si, mesclado. A tecnologia, vamos lá, rapidinho, falando. É o celular, o computador, videogames, os carros, os eletrodomésticos modernos. Hoje não é suficiente só ter um telefone. Tem telefone, tem que ter. Como é que... Ih, até esqueci o nome. Aquele negócio que fica no meio da mesa lá e você fala para ele. Como é que é? Esqueci o nome agora. Tem um nome lá. Chama, daí ele te dá o tempo, mostra como é que está lá fora o mercado financeiro, quais são as notícias. Você fica conversando com um negocinho, um bloco ligado com Bluetooth ao seu celular. Coisas... É o que as pessoas querem. Sim, e ainda mais internet das coisas. Bate palma assim, acende a luz aqui, você fala ali, a cafeteira começa já a preparar o café para você. Isso aí é o que está acontecendo hoje. Tá? Tecnologia. O dinheiro está diretamente ligado ao poder. E isso é uma armadilha muito grande. Então, vamos ler alguns versículos. 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque não é só o dinheiro em si. Quem começa a ganhar muito dinheiro tem poder. O dinheiro traz poder. E as pessoas ficam viciadas com o poder. E esse poder é o ídolo. O dinheiro em si já é o ídolo. Todo mundo quer dinheiro. Mas o dinheiro traz o poder. Por isso que hoje existem, né, muitos políticos que, quando começaram na carreira política, tinham ideais. Mas dentro da política viram facilidade de ganhar dinheiro. Daí trouxe o poder e, com o poder, a corrupção. É o princípio satânico. Satanás tinha muito poder e aquilo corrompeu a sua mente. Nós vemos pastores que começaram bem, humildes, mas daí cresceram, daí construíram um império e cada fim de semana arrecadavam milhões e aquilo trouxe poder. Então eles começaram a morar em mansões, com carros, com casa de campo, com tudo que tinha melhor, daí viagem de avião particular, tudo, o poder. Daí pouco a pouco a corrupção. Daí entra o pecado e essas coisas. Então, o dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos ler Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Inclusive, entre as perguntas que vocês formularam, um dos jovens, um de vocês colocou esse versículo, Colossenses 3:5. E eu vou explicar um pouco. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, que é a fornicação, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Essa última frase, que é idolatria, se aplica a todas as palavras mencionadas anteriormente? Não. Só é aplicada à avareza, que é o amor ao dinheiro. Então, Paulo aqui claramente falou, a avareza, a ganância, o desejo de querer mais, 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 mais. O amor ao dinheiro, isso é idolatria. A idolatria oculta. Não ando com nenhuma imagem, eu não adoro nada físico, mas dentro de mim tem essa questão. O amor ao dinheiro. Lucas 12:5. Lucas 12:5. Eu, porém, vos mostrarei.
Eu estou errando muitos versículos dessa vez, viu? Aqui, ó, 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tá vendo? Toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas hoje, no tempo do fim, as pessoas se medem, se julgam, se avaliam pela abundância dos bens que ele possui. Pela roupa que veste, pelo celular que usa, pelo tênis que usa. Por isso que hoje tem uma tremenda pressão dos adolescentes com relação aos pais. Querem isso, querem aquilo, porque é a tendência do mundo hoje. E os jovens são vítimas disso. Continuando, Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Não amem o dinheiro. Não queiram mais e mais coisas materiais. Se puder, amém. Mas eu não preciso. Tá? Vamos viver de uma maneira simples. Daí vem assim, ó, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Avareza, o que é? O que é a ganância? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu conheço irmãos que estavam indo muito bem financeiramente, nas empresas, tudo. Conseguiam sustentar bem a família, estavam bem. Mas daí tinha uma loja, daí abriu 2 lojas. E Deus abençoou. Daí com 2 lojas, vamos aumentar, daí 3 lojas. Quando chegou na 4ª loja, começou a ir mal, abriu a 5ª loja, depois de 1 ano, 2 anos, faliu. Perdeu tudo. Avareza, ganância, querer mais, mais, mais. Isso é um perigo muito grande. Vamos lá ler 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. E por último, o prazer. O prazer. A palavra, o versículo que resume isso está em 1 João. Então nós vimos tecnologia. É o tempo moderno mesmo, é o tempo do fim. Tá? É a idolatria, o tempo do fim. Hoje, eu vou dizer uma coisa para você, hoje o celular é o maior ídolo dos jovens hoje. Conferência de jovens, conferência internacional aqui na Estância. Eu nunca vi nenhum jovem vir a mim dizer: irmão Esdras, eu perdi minha Bíblia. Você pode anunciar lá na frente, avisar na frente que eu perdi minha Bíblia? É uma Bíblia cor vinho, grande, Bíblia de estudo, Almeida. Ninguém veio falar isso para mim. Mas incontáveis irmãos vieram pedir: irmão Esdras, pode, por favor, avisar lá na frente que eu perdi meu celular? Quando perde o celular, é o maior desespero. Acho que vocês sabem o que é isso, né? Houve um vídeo aí, clipe aí, que o Pedro Dom passou para mim uns tempos atrás, de uma jovem, estava com a mãe, e deram um aviso lá que tinha que desligar o celular por causa que o avião ia decolar. Ela não queria. Vou deixar no modo avião. Ela não queria. Daí a mãe tomou dela. Rapaz, foi um caos dentro do avião. Houve intervenção de muita gente. Ninguém mais conseguiu controlar aquela jovem. Então foi horrível. Isso mostra que o mundo hoje está anestesiado. Então a tecnologia é uma coisa assim que realmente prende o jovem. Quando levanta da cama, a primeira coisa que pega é o celular. Não é a Bíblia, é o celular. Então a questão do dinheiro também. Dinheiro, poder, é o que movimenta toda a indústria, todo o sistema financeiro hoje. E o prazer. Essa é a terceira grande indústria, a indústria do prazer. Restaurantes, comer, beber, a indústria cinematográfica, a indústria da música, a indústria dos esportes, é tudo para satisfazer o homem. Então, por exemplo, na pandemia, no isolamento, uma das empresas que mais cresceu foi a Netflix. É o prazer. Em casa não tem nada para fazer, vamos lá, Netflix. Tá? E hoje quase todos os jovens têm Netflix. Não é pecado isso, não estou proibindo. Nós temos que ver o que ganha o nosso coração, o que está no nosso coração. Então, o prazer. Então, 1 João 2, versículo 16 fala: porque tudo
tudo que há no mundo. Daí João resumiu. O que há no mundo se resume em 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, o mundo, o cosmos satânico consiste nessas 3 coisas. Tá? E Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, o antídoto para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é andar no Espírito. Eu falei nos últimos sábados que um jovem, que um irmão, como estou falando com jovens, estou falando para vocês, tem que exercitar o Espírito. É a única maneira de vencer a idolatria hoje, é exercitar o Espírito. No Espírito tem fogo. O Espírito traz a visão governante. Bom, vamos terminar aqui. A concupiscência da carne, vamos resumir, são os desejos do corpo. Nosso corpo é pecaminoso. Nosso corpo tem os seus desejos. E esse desejo tem que ser controlado pelo Espírito, pela visão que nós temos. O mundo hoje deixa os desejos controlarem eles de uma maneira desenfreada. Então existe hoje isso aí. Comilança, bebedice, sexualidade livre, tudo, liberdade sexual, todas essas coisas. Isso é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos não é o que você sente. Você estava tudo bem, de repente, você vê algo e daí desperta em você o desejo. A concupiscência dos olhos é o que desperta a concupiscência da carne. Então, também, muitas vezes, irmãos, a concupiscência dos olhos, todo mundo gosta do que é bonito. Foi isso que fez Eva cair. Eva estava bem. Ela não tinha concupiscência da carne, ela não tinha pecado. Mas o que aconteceu? Ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore bonita. Ela foi despertada pela concupiscência dos olhos. Então tem a questão da aparência, por exemplo. Todo dia a gente fica diante do espelho, ali, olhando, se bem embelezando. Isso é a concupiscência dos olhos. A moda, os cosméticos, como é que está a minha aparência, tudo isso faz parte disso. E o último, terceiro item, a soberba da vida, tem que ser bem rápido, irmão, por causa do tempo. É perigosíssimo. É também o ponto culminante, é a fama e o poder. O culto a si mesmo, a adoração a si mesmo. Eu viro um ídolo de mim mesmo. Eu adoro a mim. Esse é o problema que há na política, é o problema que há nas empresas e também é o problema que há na igreja, quando um irmão que está na liderança se acha o centro de tudo. E há o problema entre as irmãs. Pode não estar na liderança, mas por que existe brigas entre irmãos e irmãs na igreja? Por que existe brigas entre os casais? Porque o marido e a esposa se acham o centro de tudo. Eles querem dominar tudo. Então, o culto a si mesmo, isso é o quê? É o princípio satânico. Satanás queria ser adorado, ele queria ser igual a Deus. Eu sou melhor que os outros. Cuidado, eu acho que a rede social é uma coisa tremenda, um tremendo avanço. E através das redes sociais hoje tem muita gente que está nos contatando e querer reunir com a gente. Mas as redes sociais também pode ser um perigo, pode ser um instrumento que o inimigo usa para fazer você adorar-se a si mesmo. Quando você posta alguma coisa, você quer saber quantas curtidas houve. Isso é culto a si mesmo. Por que o Instagram agora já não mostra quantas curtidas teve? É o Instagram? Eu acho que é Instagram. Justamente para evitar isso. Tinha jovens se matando, porque as suas postagens não eram curtidas. Bom, queridos irmãos, eu quero terminar falando o seguinte. Tudo isso, essa questão da idolatria, remonta ao tempo da Torre de Babel. Eu preciso pintar esse quadro para vocês, tá? Já são 10:50, bem rapidinho. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, não vou ter tempo para ler, vocês leiam depois. Eu acho que muitos de vocês já conhecem a história. Eles queriam construir uma torre. Eles eram falavam só uma língua. Eles quiseram construir uma torre para perpetuar o nome deles. Rejeitaram o nome do Senhor.
Então eles queriam construir uma torre que atingisse até o céu. Esse é o princípio satânico. Eles queriam ser igual a Deus. Daí Deus falou, o Deus triuno falou entre si, falou, olha só, o homem é um só, tem uma língua só. Eles querem construir essa torre. O céu é o limite. Ele não tem ninguém que vai segurá-los. Então vamos descer lá e vamos confundir a língua deles. Daí Deus fez, confundir a língua deles, e por causa disso eles não puderam mais ser um e se espalharam por toda a terra. Mas Deus não derrubou a Torre de Babel. Daí, e a Torre de Babel sucedeu depois do dilúvio. Rápido, rápido, o homem se degenerou de novo. Daí, ao longo dos séculos e milênios, a Torre de Babel continuou sendo construída. E essa Torre de Babel é o centro da idolatria mundial. Hoje, no tempo do fim, essa Torre de Babel é a Grande Babilônia. Leiam Apocalipse 18, é a Grande Babilônia. Deus condenou a Grande Babilônia e em Apocalipse 18 vai dizer, caiu a Grande Babilônia. Leiam os versículos de lá. É comércio, é indústria, é sistema financeiro, é o que existe hoje. Deus já começou a destruir, derrubar a Torre de Babel. Através dessa pandemia, você pode ver, a torre começou a ser desfeita. E isso vai continuar, irmãos. Mas o homem vai fazer de tudo para construir a sua Torre de Babel. Se você ler Gênesis 11, você vai ver que eles usaram tijolos e betume como argamassa. Deus jamais constrói com tijolo. Deus usa pedras para a sua construção. Mas o homem substituiu o que Deus usa com a sua criação, sua tecnologia. Deus usa pedras, então tanto é que o templo é tudo de pedra. Deus fala que nós somos pedras vivas, não tijolos vivos. Mas aqueles que construíram a Torre de Babel usaram tijolos. E Babel é o que deu origem a Babilônia. Babilônia. A Grande Babilônia, a continuação da Torre de Babel. Então o homem hoje depende, confia na sua alta tecnologia, nos avanços da medicina, que agora Deus mandou um vírusinho, os avanços da medicina se mostraram incapazes de fazer qualquer coisa. Tá? Que mais? O sistema financeiro humano, que está sendo derrubado por causa dessa pandemia. Que mais? A indústria do entretenimento, indústria e comércio, indústria de alimentação, etc, etc. Tudo isso faz parte da Torre de Babel. O homem depende de si, o homem quer as suas coisas, não quer depender de Deus. Então, o que aconteceu? Se você ler Apocalipse 6, antes da grande tribulação, quando Deus começar a enviar as calamidades sobrenaturais, o que os homens vão fazer? Os homens, de repente, vão se esconder, não mais nas suas construções de alvenaria, de tijolo, de bloco de cimento e de argamassa. O homem, ali fala que os homens, os grandes, os poderosos, comandantes, os reis, todos vão se esconder nas cavernas feitas de pedra. E o Deus que eles rejeitam hoje, eles vão reconhecer. Quem pode nos salvar da ira daquele que está sentado sobre o trono? E quem pode nos salvar do Cordeiro? Isso é para descrever o que acontece hoje. Toda a idolatria, queridos irmãos, no tempo do fim, é para realmente destruir a nossa humanidade, para nos afastar de vez de Deus. Agora, para terminar, como vencer? Não tem fórmula mágica. Eu dei uma palavra para vocês na conferência de jovens, quando falei sobre um será tomado e deixado o outro. Inclusive, essa mensagem que eu dei na conferência de jovens, desenvolvi em 4 mensagens que eu dei nos 2 últimos fins de semana, sexta-noite, domingo, sexta-noite, domingo, à tarde, para as igrejas da região 8B12 aqui. E também abri para todos participarem. Ali eu dou detalhes. Eu vou falar rapidinho, irmãos. Se vocês quiserem, voltem lá para ouvir aquelas mensagens e vocês vão ver com mais detalhes. Primeira coisa é, se você quer vencer a idolatria, você tem que parar de ficar olhando para as coisas exteriores, as coisas aparentes, as coisas superficiais. Você precisa, diante do Senhor, buscar as coisas mais profundas, ter conteúdo.
Segundo, exercitar o seu espírito. Sair do nível da terra, terrenal, subir ao monte. Em Mateus 24, os discípulos subiram ao monte com o Senhor. Entrar noutra dimensão de que o irmão Pedro Dong tem falado tanto. Sair dessa dimensão material, dessa dimensão cartesiana, com espaço e tempo, e entrar noutra dimensão. Ali você não vai ser tocado pela idolatria. Terceiro, estar na presença do Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Daí o Senhor tem como libertar você. Longe do Senhor não tem como ser liberto. Quarto, receber uma visão governante. Você tem que pedir, Senhor, me dá uma visão governante. A única coisa que vai libertar você da idolatria é ter uma visão governante. Por que Daniel conseguiu se libertar? Porque ele tinha uma visão governante. Daniel e seus 3 amigos, todos os outros judeus, jovens judeus, comeram das iguarias do rei. Esses 4 não, porque eles tinham uma visão governante. Você está na igreja, querido irmão, querida irmã. A visão governante tem que controlar você. Daí você vai conseguir vencer a idolatria. Quinto, você precisa ter o fundamento da palavra. A palavra fundamental e a palavra profética. Dedique-se. Quanto mais palavra você tiver, mais você vai se libertar da idolatria. Número 6, você precisa exercitar o seu espírito. Não deixar o fogo se apagar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, exercitem o seu espírito. Não fique assim, numa boa, assim. Saia da zona de conforto. Exercite o seu espírito. O inimigo quer atacar sua mente, quer atacar seu corpo, mas ele não consegue tocar o seu espírito. Se o seu espírito é fraco, daí o que vai acontecer? Você vai ser vulnerável aos ataques do inimigo. Se o seu espírito é forte, o seu espírito vai dominar o seu corpo e a sua alma. Você vai conseguir resistir ao inimigo. Número 7, ter uma missão, ter uma comissão. Saber por que Deus te chamou, ter um chamamento, ter uma causa. Isso vai salvar você. Por que tantos jovens no mundo material, não estou falando no mundo espiritual, eles se guardam, eles têm um ideal, eles têm uma meta, conseguem alcançar sua meta e não caem no mundo das drogas, no mundo do pecado, no mundo sexual, essas coisas, mas eles se guardam. Por quê? Porque eles têm uma missão. E por último, amar a vinda do Senhor. Se você ama a vinda do Senhor, você sabe, a idolatria vai fazer com que você não seja arrebatado e fique para a grande tribulação. Se você ama o Senhor, isso vai salvar você da idolatria. Tá? Eu termino aqui agora. Foi muito rápido, o tempo voou, passou rápido demais. Tá? Então, eu espero que vocês tenham pelo menos uma boa noção do que é a idolatria hoje no tempo do fim e como vencer. Não tem atalho, irmãos. Não tem atalho. Você tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas a recompensa, o prêmio, vale a pena. Amém. Obrigado, Esdras. A gente tem aqui um momento de perguntas e respostas. Alguns de vocês enviaram via formulário que foi encaminhado para vocês algumas perguntas. Então, eu vou fazer essas perguntas aqui para o Esdras e ele vai responder para todos nós, né? Eu recebi uma pergunta aqui no chat. Quem ainda tiver alguma dúvida, caso dê tempo, o Esdras pode tentar responder aí para a gente, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui, Esdras, é a seguinte: você acha que vale... tá escrito, você acha que vale, mas deve ser aqui. Você acha que é preciso abrir mão, ainda que em parte, dos sonhos, como carreira, vida amorosa, etc., para ser um vencedor? Não. Deus quer que você tenha uma vida normal. Não, Deus não quer que você vá para um convento e se feche ali, se isole. Não, Deus quer que você tenha uma vida normal. A prova disso é o seguinte: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 que estarão no campo, esse que é tomado não deixou, não abriu mão do seu sonho, está trabalhando. 2 mulheres estarão no moinho. Não é 2 mulheres estarão num convento, 2 mulheres estarão numa reunião. Não. Então, Deus quer que você tenha uma vida normal. Agora, essa vida normal tem que ser controlada por essa visão governante. Davi tinha era controlado por uma visão governante. Daniel era controlado por uma visão governante. Paulo era governado por uma visão governante, apesar de ele não ter casado. Tá? Essa foi a grande falha de Paulo.
Acho que ele conhecia bem o que era mulher e falou, não vou me arriscar, não. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que é ser vencedor? Vencedor, porque eu vou dizer uma coisa, se você não busca uma carreira, não se casa, o que você tem para vencer? Ser vencedor é justamente, no meio das adversidades, você encontrar forças para vencer e superar. Isso é ser um vencedor. Tá? Então, tenha uma vida normal. Então, o último item que eu falei na conferência de jovens, que eu não falei hoje, né? É item número 12, desses 12 itens que eu passei para vocês, para ser um vencedor, é ter uma vida normal da igreja. E a vida normal da igreja, o Mondong nos ensinou, é ter uma vida normal de reuniões, é ter uma vida normal familiar, com marido, esposa, filhos, e ter uma vida normal social, trabalho e assim por diante. Tá? Bem, muito bom. Uma outra pergunta aqui foi a seguinte: a Bíblia expõe que prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza é idolatria, né? Você leu o versículo lá falando sobre a avareza, que é a idolatria, mas a gente está circundado dessas outras coisas também. A pergunta é: como identificar esses itens na vida dos jovens e adolescentes nesses tempos finais? Como os jovens podem identificar essas coisas? E aí ele completou dizendo, me ajuda, eu não quero permanecer na desobediência. Eu creio que a identificação é muito fácil. Por exemplo, prostituição, é fácil identificar. É fácil identificar. O mundo hoje está na prostituição, fornicação. Então, jovens, amigos seus vão convidar você para sair para festas, para se envolver com essas coisas. Paixão lasciva, né? O que você sente no seu coração. Sentir ou pensar não é pecado, mas se você começar a alimentar o pensamento daí, se torna pecado, né? Desejo maligno é querer fazer mal ao outro, e tudo que fica nessa esfera. E a avareza, né? E a avareza que eu falei hoje, né? São todos esses itens da idolatria oculta. Então, identificar é fácil. O que não é fácil é vencer. Então, como vencer? Vencer é hoje nós seguirmos a palavra profética. É seguir esses itens que eu falei. Eu acho que o principal é exercitar o seu espírito. Não é tão fácil exercitar o espírito. Por isso que a gente tem que exercitar. É que nem alguém assim, pular corda. Vou dar um exemplo como pular corda. Eu pulo corda, mas eu pratico bastante para pular corda. E tem certas modalidades de corda que até hoje eu não consegui fazer, mas eu quero fazer, então tem que exercitar. Depois que você aprendeu, daí fica fácil. Então o jovem hoje não pode ser passivo. Não pode ser vítima da passividade. Eu não consigo. Não, nós temos que exercitar. Tem que usar sua vontade para vencer. E vencer não é sozinho, não. Por isso que é importante estar junto com os outros jovens. Tá? Como Paulo falou para Timóteo. Mas invocando o Senhor junto com aqueles que de coração buscam o Senhor, invocam o Senhor. Amém. Como uma pessoa que tem um viver idólatra pode se achegar a Deus? É difícil. Quem tem um viver idólatra é difícil se achegar a Deus. É difícil. Na verdade, é impossível chegar a Deus vivendo na idolatria. Mas Deus é misericordioso. Então, o segredo aqui é o arrependimento. Então, um jovem, a primeira coisa que um jovem idólatra, digamos que um jovem se considerou, ele se identificou, puxa, eu estou cheio de idolatria. A primeira coisa que o jovem tem que fazer é se humilhar diante de Deus. E dizer, Deus, eu não estou conseguindo vencer, eu preciso de Ti. Me ilumina, Senhor. Quando vem a luz do Senhor, aí começa o processo. Daí você pode começar a se arrepender, pedir perdão, confessar e tem que se fortalecer. Por um lado é confessar, se arrepender, por outro lado é queimar no espírito, é exercitar o espírito com a palavra, com os irmãos, com a visão. Então, é um processo que tem acontecido dos dois lados, do lado negativo e do lado positivo. Daí você consegue se chegar a Deus. Muito bom. Como nos blindar e vencer a idolatria, já que quanto mais o tempo passa, tudo é mais velado? Eu fico contente que no final da minha palavra eu falei todos aqueles itens. A maneira de blindar e vencer a idolatria é praticando aqueles itens. É praticar aqueles itens. Então,
Não ficar olhando, se eu tenho a tendência de ficar olhando para coisas superficiais, coisas aparentes, coisas exteriores, eu tenho que parar de fazer aquilo e procurar ser um jovem com mais raízes, ser mais profundo, sair do meu nível, da minha zona de conforto, do nível terrenal e exercitar o espírito para estar perto do Senhor num nível, outra dimensão. Eu tenho que aprender a entrar em outra dimensão, é a única maneira de me blindar, né? Receber uma visão governante, a visão governante me blinda, me circunda. Eu também falei durante os sábados à noite, né? O inimigo quer pôr aquelas larvas, né? Manda aquelas moscas varejeiras para entrar pelas narinas, pôr aqueles ovos que vão eclodir e vão chocar, e daí vira aquelas larvas e vão comer o nosso cérebro. Isso é idolatria. Então eu preciso colocar o capacete da salvação, colocar toda a armadura de Deus. Então um blindar o outro, e eu também preciso me blindar. Ter o fundamento da palavra. A palavra é que me blinda. Eu tenho o escudo da fé. A palavra é fé. Daí com o escudo eu consigo evitar, me blindar de todos os dardos inflamados do maligno, né? E tem uma comissão. Uma maneira boa é sair para pregar o evangelho, ir para o CEAP. Eu quero dizer para você, jovem, se você está na faculdade já, se você não entrou na faculdade ainda, entra numa faculdade, faz um trato com o Senhor. Depois que você entrou na faculdade, faça um ano. E eu quero encorajar vocês, vai um ano para o CEAP. E aquilo vai ajudar você a se blindar. Você vai ter uma causa, daí você sai carregado do evangelho, daí você termina a sua faculdade, volta para a faculdade, termina o seu curso, pregando o evangelho, depois vai trabalhar e ganha os seus colegas de trabalho e continua sendo um profissional de uma maneira normal, a não ser que um dia, isso é para pouquíssimos, Deus fala, agora deixa tudo, larga sua rede, larga seu barco e vem me seguir. Isso é para poucos, mas a maioria vai seguir com trabalho e tudo. Tá? Então tem todo um processo. E amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Tudo isso ajuda a nos blindar. Bom, tem uma pergunta interessante aqui. Você falou que a tecnologia é um dos tripés da idolatria oculta. Aí alguém perguntou assim, os recursos tecnológicos podem se tornar um ídolo para nós. Como identificar que ele se tornou um ídolo, visto que quase tudo que fazemos depende desse meio? Uma coisa é você usar os meios tecnológicos, recursos tecnológicos, para as suas atividades, tá? Você fazer a sua atividade por meio dos recursos tecnológicos. Outra coisa é você ficar escravo dos recursos tecnológicos. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho. Você usa o celular para mandar um e-mail, para responder mensagens e por diante. Agora, se você está com... o celular está aqui. Toda hora você está lendo a Bíblia, daí você tem que pegar o celular para ler se tem mensagem. Aí você virou escravo. Aí virou ídolo. Tá? Então, se uma coisa é... Se você pode ficar longe do... Vamos dizer assim, você não está no trabalho agora. Você pode ficar longe do seu celular 10 horas. Tenta isso aí, se você consegue. Se você conseguir, o seu celular, a tecnologia não é o seu ídolo. Se você não conseguir, virou ídolo. Ou seja, eu sei que tem gente... Agora é tudo celular, é tudo WhatsApp, né? Tinha uma época, era só e-mail. Daí tinha pessoas que eu conheço, andavam na daí, momentinho. Daí ele entrava numa loja. O que ele vai entrar na loja para fazer? Daí demorava uns 15 minutos. Daí, que você foi lá? Eu fui lá ver, pedi emprestado o computador do gerente para ver se eu tinha e-mail para mim. Ele não podia ficar longe dos e-mails. Aquilo virou ídolo para ele. Ficou escravo. Então, dá para distinguir. Uma coisa é usar, tá, os meios. Outra coisa é os meios controlar você. Nós temos que controlar a tecnologia, não deixar a tecnologia nos controlar. Isso. Anota aí. Você não anotou essa. Eu estou vendo um monte de gente olhando para a câmera, não anotou essa. Essa é boa. Essa, última pergunta. Essa chegou aqui agora pelo chat. Então, ele disse assim, a gente sabe que o amor próprio é uma grande ferramenta para a gente lidar com muitas situações aqui no mundo. Existe alguma relação entre amor próprio e culto a si mesmo? Até que ponto isso é aceitável aos olhos de Deus? Talvez ele deva ter tomado como referência aquele versículo que fala que a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Talvez tenha alguma relação com esse versículo, a pergunta. Mas
existe alguma relação entre amor próprio e culto a si mesmo? E até que ponto isso de amor próprio é aceitável aos olhos de Deus? Se você não se ama, você não tem como amar o próximo. Tem gente que fala assim, ó, eu não presto, eu não sou nada, eu não sei nada, eu sou burro, Deus não me quer, ninguém gosta de mim. Como é que ele vai cuidar dos outros? Como é que ele vai pregar o evangelho? Quando nós pregamos o evangelho, nós temos que ser uma pessoa que a pessoa que ouve a palavra fala, puxa, eu quero ser que nem você. Eu quero ter a sua felicidade. Eu quero ter a confiança que você tem. Eu quero ter a sua autoestima. Não, mas, olha, eu quero falar um pouco de Jesus para você, viu? Mas eu quero dizer para você que eu não sei nada, eu não sou nada, viu? Eu sou muito ruim, ninguém gosta de mim, mas eu acho que eu gosto de você, eu quero falar de Jesus para você. Eu pergunto, quem que vai ouvir o seu evangelho? Então, a Bíblia, isso aqui é uma revelação. Porque no passado a gente ensinava, a gente não deve se amar a si mesmo. Não. Se você não se ama a si mesmo, você não se cuida. Você come qualquer porcaria. Você não vai cuidar da sua dieta. Se você se ama, você vai cuidar da sua dieta, você vai beber bastante água, você vai usar máscara nesses dias, você vai usar máscara, você vai tomar cuidado, você vai fazer exercício. Então, isso é cuidar de si mesmo. Tá? Então, amarás o teu próximo, Jesus está comparando. Com que grau nós temos que amar o próximo? Com o mesmo grau que você ama a si mesmo. Agora, se você não se ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Então, amar-se a si mesmo é se cuidar. Eu quero cuidar bem do meu corpo para poder viver bastante tempo, para quando o Senhor voltar, eu estar vivo ainda. Para quando eu estar mais velho, eu poder ser útil, ainda sair para pregar o evangelho. Tem muita gente que, quando chega a 60, 70 anos, já não consegue nem mais caminhar. Hoje nós temos jovens já que têm problema no joelho, já não conseguem mais nem se mexer. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Se você se ama a si mesmo, você vai cuidar do seu estado psicológico. Você vai se guardar, você vai cuidar. Você não vai ficar ansioso. E se você se ama a si mesmo, você vai cuidar do seu espírito, do seu estado espiritual. Tá? Agora, o que é o culto a si mesmo? Tem uma linha muito fina que separa. Você cruzou aquela linha, já entrou no outro lado. O culto a si mesmo é você se adorar a si. Eu sou o melhor. Eu sou mais inteligente. As minhas opiniões são as melhores. E ai daquele que criticar você, ousar apontar um erro seu. Você já levanta a guarda e não aceita crítica, nem que seja construtiva. Isso é amor, isso é culto a si mesmo. E fica se embelezando diante do espelho, daí fica lá e faz essa cirurgia, aquela cirurgia para embelezar, endireitar o seu nariz, endireitar o seu olho, essas coisas. Aí já é exagerado, viu? Daí você vai lá na academia, faz aquela musculação, daí você olha no espelho, olha só meus músculos. Aí já passou dos limites. Eu estou exagerando um pouco, mas é isso mesmo. Culto a si mesmo é o culto ao seu corpo, culto à sua alma, você massageia a sua alma. Isso traz problema para a igreja. Tá? Traz problema para a igreja, traz problema para a família e assim por diante. Então, existe uma linha fina. Você cruzou aquela linha, está na linha do perigo. Mas amar-se a si mesmo é importante. Você tem que se amar para poder amar o próximo. Amém? Muito bom, Ezra. Puxa vida. Muito obrigado pelo tempo aí que você dispôs. Tempo que passou rápido, né? Mas Agora eu vou amar-me a mim mesmo e sentar e comer uma boa comidinha. tá certo, é isso mesmo. Inclusive, a gente queria só pedir para você fazer uma oração por todos nós aqui, antes da gente dar os avisos, e aí após a oração você já fica liberado para poder comer a comidinha da sua esposa. Senhor Jesus. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento que eu tive de passar com esses jovens. Eu gosto de estar com jovens, Senhor. Eu gosto de estar com jovens. Me lembro quando eu era jovem e como tu me chamaste, tu me separaste. Eu quero isso para os jovens também. Quero que eles tenham uma visão governante, um chamamento forte, que os blinde, que os guarde, que os salve da idolatria, especialmente nesse tempo do fim. Quando eu era jovem, o mundo não era tão forte como hoje. O mundo já era forte, mas hoje é muito mais.
Eu te peço que tu possas conceder aos nossos jovens o espírito 7 vezes intensificado. Tu possas intensificar o fogo neles 7 vezes, para que eles possam resistir às tentações, resistir à idolatria desta época e ser salvos, Senhor, ó Senhor, da estratégia do inimigo, através do anticristo que vai aparecer. Guarda os nossos jovens, dá-lhe uma visão governante, blinda a mente deles de qualquer ataque do inimigo. Ouve a nossa oração. Esses jovens são úteis para ti. Senhor, usa-os intensamente para levar a cabo o teu propósito. Eu oro e abençoo esses jovens, em nome de Jesus. Amém.